Vamos abrir com o Salmo 23, Pai Nosso e Ave Maria. Quem quiser pode colocar um copo d'água para ser fluidificada e vamos falar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. O tema é bem breve. Eu vou entrar na Bíblia também, no Salmo 34. Para os inimigos e os que nos querem mal. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Esta máxima nos revela o que há de mais sublime na caridade cristã. Mas Jesus não queria dizer que devemos ser pelos inimigos a mesma ternura que dedicamos aos amigos. Por essas palavras, ensina-nos a perdoar as ofensas, perdoar todo o mal que nos fizeram e pagar o mal que nos fizeram com o bem. Está tudo na mão de Deus e a gente tem que cruzar os braços e aguardar, certo? Ao nosso Deus, que é todo-poderoso. Fé, pessoal. Muita fé em Deus. É preciso, que nós estamos no momento de uma transição deste ano para o próximo ano. Vai ser crucial para a evolução deste país, certo? O Brasil promete muito, está colocando medo, porque o homem não é fácil não, mas a gente tem um outro que também não é fácil. Então, vamos ficar atento, muito atento aí. Nada justifica aumentar valores. Se tu vai aumentar o valor no comércio, qualquer lugar que seja de serviço, você tem que demonstrar na planilha que aquele valor aumentou por causa do aquele homem lá, que não é assim que funciona. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. É rezar, orar. Louvar é rezar. Pedir para o plano espiritual sempre o melhor para todos, todo esse universo. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o Senhor
em seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Fé, né? E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que os temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Eu acabei de ler o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Fé em nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Prece de Cáritas. Cada vez que se mexe com qualquer nação, recebe-se o retorno do plano superior. Todo cuidado é pouco, porque quem manda, na verdade, deste mundo é o grande Pai. E vai tudo passar muito rápido. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem, né? Amém, amém e amém, né? Então vamos lá. Profeta Ezequiel. Profeta nascido em Jerusalém, realizava profecias que realmente aconteciam sobre determinação de Deus, de sabedoria, equilíbrio e harmonia. Sacerdote judaico, exilado na Babilônia. A energia do sacerdote Ezequiel ainda paira em Israel, em vibração para entendimento do povo. A missão deste Espírito é de renovar e emanar a esperança a todos que ali habitam, ter o entendimento, em especial as tribulações. Ezequiel tem o chamado de Deus, realizou e realiza as projeções proféticas. Projeções, parece que está falando de apometria, né? Missão de alertar ao povo sobre visões do dirigente soberano. Na época em que estava encarnado, alma e espírito, visualizou sobre os ossos secos e ganharam vida, o que simboliza a restauração de Israel. Israel é uma potência e é um país respeitado como os demais. Sobre idolatria e julgamento, o profeta Ezequiel profetizou a desobediência perante a Deus, em mensagem de esperança ao povo de Israel, o renovo espiritual e principalmente depois do exílio. E o retorno para a sua terra. Importante dizer sobre as profecias é a responsabilidade da lei do retorno. A responsabilidade individual esta perante a Deus, esclarecendo sobre as próprias ações de cada um. É uma mola. Ezequiel, profeta Ezequiel, buscava a Deus, homem de coração, intercedendo sempre a Deus ao povo tão humilhado em Israel, profeta da esperança, mesmo diante as travas mentais e situações difíceis de fé em Deus, do povo. Profecia de relevância, né? O profeta é abster das trevas e a alma espiritual caminhar sobre a luz de sua verdade ao Evangelho e que todos devem voltar-se a Deus com o espírito de humildade. O profeta Ezequiel ministrava ao povo o entendimento da falta de arrependimento e a idolatria, injustiça, o que ocasionou a destruição de Jerusalém pelo pecado do povo. Sobre a sua morte não há nada ou informação como desencarnou. Eu já falei do Salmo 34, né? É óbvio, né? Que eu retirei essa matéria de livros, né? Perfeito? Eu acabei de falar que é o Salmo 34, é o Salmo perdido. Então, na época falava que o profeta Ezequiel era doente mental. Mas, na verdade, ele tinha a mediunidade. Todos nós temos a mediunidade. É só aflorar e ter o cuidado, não aflore a mediunidade e largue como se fosse lixo. Não é assim que funciona. Eu não quero ser mais médium. O médium hoje não precisa
né? Ah, eu recebi o Espírito. Não, o médium é o ajuda ao próximo. Esse é o médium, ok? Então, ele tinha o lobo temporal, que é uma comodidade. E nos livros que eu andei lendo para passar para vocês, é bem breve, né? O relato. Ele tinha as alucinações, sensação déjà vu, que é estar vivenciando situações ou lugar. Olha aí, está falando de apometria, desdobramento, que é o déjà vu. Processo de encarnatório também, né? Fenômeno, experiência fora do corpo, olha de novo a apometria, desdobramento. Já havia. Então, o Dr. José Lacerda só continuou tudo aquilo. O Dr. José Lacerda leu muito para que isso, né, essas coisas de apometria acontecesse. Eu já atendi uma pessoa que, inclusive, faleceu, que era amigo de Dr. José Lacerda, que faleceu no Rio de Janeiro, que já atendi, um médico. Apometria e desdobramento, está falando em alteração sobre a percepção da realidade. De visões místicas, olha só. Por sua devoção religiosa ou por estados psicológicos alterados. Restaurações, está falando da restauração dos ossos, o que diz sobre Deus trazer vida à restauração mesmo em situações de completa falta de esperança, morte e morte espiritual. A restauração dos ossos, pelo que eu entendi, o povo, ele deixou de acreditar em Deus. Aí veio várias pessoas, esse profeta aí, que foi determinado a ele o objetivo de trazer a consciência, a existência de Todo-Poderoso, que é Deus. Me parece que ele é antes de Jesus. De Jesus. Porque fala muito de Deus e ele, como profeta. Ainda profetizou sobre os ossos, juntam-se a carne, pele e cobre, mas ainda falta o processo de reencarnação. Então, eu entendi outra coisa aqui. Os processos de reencarnação, muita gente não quer nem saber, acha que isso não existe, é uma vez só. Religiões falam, vamos viver essa vida aí porque a outra não vai existir. Então, nós espíritas, eu sou católico, nós espíritas, a gente acredita que vai ocorrer, na Bíblia já diz vários trechos, que existe. Jesus é uma prova disso, né? Em Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, Jesus. Então, eu entendo que muitas pessoas, muitos espíritos, as almas estão ainda nessa crosta terrestre e estão em apego e os espíritos estão esperando para fazer a fusão. Ah, mas você é doido. Eu falei, mas pelo que eu estou lendo, entendimento, me parece que é isso, porque a gente recebe espírito, recebe almas, antepassados, né? Agora, muita gente nem antepassados recebe. Então, vem buscar espíritos que, na verdade, precisam de luz, estão nas trevas e ficam utilizando-os para fazer mal para com os outros espíritos, até para os espíritos que desencarnou e aqueles que estão encarnados, atrapalhando. Então, não se deve fazer isso. Para quem tem um entendimento, se for fazer qualquer coisa para prejudicar um outro, temos assim várias entidades, Unicef,
Aí acabei de falar de Francisco Cândido Xavier, que ele tem também, tem da Fundação Enfio, tem da Fundação do Ayrton Senna, tem do Divaldo. Vai fazer macumba, fica pagando para fazer mal para os outros. Pega esse dinheiro, vai fazer a doação lá, vai lá levar a cesta básica. Olha, o que vocês precisam? Pagar uma conta ajudar a pagar uma conta de energia, ou ajudar a comprar fralda. Para com essas besteiras, ficar fazendo, né? Por isso que a apometria está assim, quem conhece está assim, é o último dos últimos, a apometria. Porque trabalha com o mental, e eu digo que toda casa apométrica tem que ter um psicanalista, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, para poder mexer no mental da pessoa, ter um atendimento. Aí, só que assim, aí a pessoa tem que procurar um médico para dar a sequência, que senão a casa espírita vai encher, não é bem por aí. Aqui é uma casa de transição, é um pronto-socorro espiritual. Trabalhamos na área da saúde. Houve um fechamento de ciclo, bem rápido, levei um puxão de orelha, porque a mediunidade é de cura, não para essas coisas não, tá? Então vamos fazer sempre o melhor para evoluir o planeta. O planeta está doente, mentalmente doente. Se tem o poder, só muda-se o nome daqueles que já desencarnaram. E aí começa a colocar, impor coisas que não poderiam, querendo riqueza de outras nações, certo? Mas, e aí acaba acontecendo tsunamis e outros terremotos e coisas da natureza. Temos um problema, assim, global, que é a camada de ozônio, ninguém fala disso, está abrindo cada vez mais. Está frio, 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 mas na hora que esquentar vai sair fogo da Terra. Ninguém vê isso. Destruindo a natureza, as matas, os oceanos, os rios poluídos. Precisa ver como que está a nossa água que a gente toma, se ela está sendo bem tratada, equilibrada, porque se não tiver, a gente toma essa água e pode ocasionar doenças também. Analisar todas as vacinas que a gente está tomando, a procedência, os testes delas, para não trazer para dentro da nossa matéria doenças também. Puxa, eu não vou tomar mais a vacina? Sim, vai tomar a vacina, sim, mas tem que ter os órgãos responsáveis, tem que analisar, pegar uma série delas por amostragem e examinar realmente, porque se acontece alguma coisa, o povo não vai querer mais tomar a vacina. Inclusive da gripe, do Covid, está sobrando aí, em estoque aí, e o povo está descrente, porque está dando muito efeito colateral. Perfeito? Tá bom? Mas atualize a carteirinha. Quando a técnica de enfermagem for, visualize as esterilizações de como que está sendo aplicado em tu e ver qual é a procedência da vacina. Se puder falar sim, quem é o fabricante. Perfeito? E tá a internet aí para ler as coisas aí, tem o Google aí, né? Para poder ler. Eu uso alguma coisa do Google, sim, mas eu tenho muitos livros aqui que a gente tem que ir pelos livros. A gente tem que voltar ao costume de ler novamente, pegar os livros para voltar para os estudos, porque isso melhora a escrita também. Perfeito? Vamos continuar e finalizar. Vou finalizar com o Pai Nosso. Eu agradeço mais uma vez.
compartilhe, inscreva no canal, né? É sempre bom. É um evangelho para ajudar, sem crítica, sem nada, só que a gente tem que ficar assim um pouquinho mais atento. Vai ter uma transição muito forte, tem que ter muita união, não interessa os partidos. Hoje não pode ter mais partido, não existe mais partido, existem pessoas. Ah, mas é governador de São Paulo, tem que conversar com o presidente. É do Rio de Janeiro, tem que conversar com o presidente. Ah, é do Rio Grande do Sul, tem que conversar com o presidente. É prefeito, tem que conversar com o governador. Ah, tem que o governador e o prefeito tem que conversar com o presidente. Com o Senado. Vamos parar com isso, né? Porque depois a conta vem. Imagine quando você estiver lá no poder lá em cima e se precisar de uma ajuda. E como que vai ficar? Então tem que ser exemplo. Tem que ter um entendimento, porque está vindo novos espíritos encarnando, né? Vai ter uma alma nova com a energia, numa matéria. E qual é o legado que a gente vai deixar para eles? Vamos deixar sempre o melhor, as coisas que nos aconteceu e os ensinamentos. Isso tudo faz parte. Vamos deixar sempre o melhor, sem egoísmo, tá bom? Restauração da nação e dos homens. Ele está falando da encarnação, né? É a restauração da nação e do homem quando a aliança com Deus. Então, desencarnou, é que eu parei, né, para comentar. Desencarnou, a alma fica e a energia sobe. Tem muitos espíritos aguardando fazer o acoplamento novamente no momento certo para voltar. Se é neste planeta, isso é doido, pode ser em outro planeta. Perfeito? Um outro universo. Deus é maior. Certo? Então, é a nossa reconciliação, as coisas erradas que nós fazemos, Deus é bom reconciliar com Ele, para que esse momento seja muito breve, e nossa estada aqui na Terra é breve, é rápida, mas bem rápida, certo? Aliança com Deus e você não ter a situação de, porque você pode ter a situação que você não vai reencarnar novamente, você vai ficar lá, ó, ok? De castigo. Lembra nas escolas que colocava as crianças de castigo no milho? Então a alma fica aqui, o espírito, e não há o acoplamento. Eu entendo desta forma. Bom, cada um, eu vou lendo e vou, né? A gente vai aprendendo. Então, o culpado não tem culpa, mas são as administrações no mundo, não fazem a lição de casa, e agora tira um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, cruza-se o braço, faz uma guerrinha ali, deixa eles se matarem, e aí eu vou lá reconciliar a coisa. É duro falar isso, mas é a pura verdade. Então, vamos rezar para ele também ter a consciência. Agora, cadê o Dr. Elon Musk? Pois é. Vou fazer uma oração para ele aqui, um Pai Nosso para ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Foi bem rápido,
né? Porque não posso parar de fazer o evangelho. A moça lá faleceu, deixa a moça em paz, a alma da moça em paz, que logo logo vai ter o acoplamento dela. E vamos parar com essas coisas de falar tanta besteira. Só vejo besteira. Fiz muita oração para ela, foi feita a apometria dela, mas assim, ela teve o tempo dela, né? Como nós vamos ter, como eu vou ter, e você aí do outro lado vai ter também. Perfeito? A hora da vitória vai chegar para todos, que é a hora do desencarne, é a hora da vitória. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amém.